bom dia. CETRAB oferece vaga de emprego nesta quarta-feira. Câmara Municipal de Iranduba tem sessão tumultuada e recheada de acusações. Tribunal de Contas vai fiscalizar plano de obras de verão da Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas decreta ponto facultativo nos jogos da seleção. CEINFRA reúne com taxista de Itacoatiara para definir ações na M010. São Paulo goleia o Vitória e assume a vice-liderança do Brasileirão. A última rodada do Campeonato Brasileiro antes da Copa será realizada hoje com mais 9 jogos. STF marca para a próxima terça-feira o julgamento de Gleice Hoffmann e de Paulo Bernardo. Petroleiros anunciam nova greve em protesto contra o que consideram desmonte da Petrobras. Ditador da Coreia do Norte aceita convite para visitar os Estados Unidos. Donald Trump deve retribuir a visita. Homem é executado a tiros na Compensa. O Jornal da Manhã está começando agora, 5:48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Sol com muita nebulosidade no início da manhã. E pode chover à tarde e à noite. A probabilidade de chover 7 milímetros nesta terça-feira é de 80%. Os dias começam a ficar mais quentes na região norte. Os termômetros podem esbarrar nos 32 graus centígrados na máxima de hoje. No momento, 26 graus, com umidade relativa do ar em 74%. O Rio Negro subiu mais 1 centímetro nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros, 22 centímetros. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Hoje é quarta-feira, 13 de junho. Dia de Santo Antônio de Pádua. Hoje também se comemora o Dia do Turista. São passados 164 dias do ano e faltam agora 201 para acabar 2018. Datas e fatos. Resumo da história. Fernando Pessoa, um dos maiores poetas de Portugal, nasceu em 1888. Tinha início a primeira Copa do Mundo no Uruguai, com a França vencendo o México pelo placar de 4-1, isso em 1930. Plínio Ramos Coelho, governador do Amazonas, era cassado em 1964. Era criado em 1964 pelo general Golbery Couto e Silva, o SNI, o Serviço Nacional de Informações. O brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência da República, morria em 1981. 5:50 em Manaus. Bom dia, Jardina. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Eduardo. Vamos às matérias. Isso. Pinturas de imóveis do centro, zona sul de Manaus, podem ser conferidos a partir da próxima segunda-feira, dia 25, a partir das 19 horas, em uma exposição aberta na sala José Bernardo Miquiles, no Palacete Provincial, na Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia, também no centro da capital. Chamado de O Tempo e as Ruínas, a exposição conta com telas que levam a assinatura da artista plástica Isadora Barreto de Souza, de 24 anos, e são resultado de um trabalho que durou 7 meses. A mostra traz 12 pinturas em acrílico sobre tela. Nas obras, a artista plástica criou imagens que retratam cenários conhecidos dos manauaras, como a Busline e o Hotel Cassino. A Secretaria do Trabalho do Amazonas, a CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego Cine, está com 23 ofertas de emprego abertas para esta quarta-feira, dia 13. São 6 vagas para mecânico de refrigeração, 3 vagas para encarregado de serviços gerais, 2 vagas para auxiliar de confeiteiro, 2 vagas para auxiliar de serviços gerais e 2 vagas para cozinheiro, 2 vagas para encanador, 1 vaga para atendente de lanchonete, 1 vaga para analista de patrimônio, 1 vaga para analista de contabilidade, 1 vaga para jardineiro, 1 vaga para auxiliar administrativo, PCD, e 1 vaga para costureiro. Os interessados devem procurar o Cine AM na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, munidos de carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. O atendimento ao público vai das 8 às 14 horas. 5:52 em Manaus. Em sessão bastante tumultuada na manhã de ontem na Câmara Municipal de Iranduba, o advogado e empresário de transporte coletivo Rafael Romano Júnior confirmou as graves acusações feitas em redes sociais ao líder da oposição na casa, vereador Jorge Reis, ao presidente Alessandro Carvajal e aos também vereadores Jackson Pinheiro e Reginaldo Santos. O empresário acusou o grupo de tentar extorquí-lo em R$50 mil em troca do não prosseguimento de uma comissão especial de inquérito instalada na casa no início de maio, para avaliar as condições dos serviços prestados em Iranduba pelas empresas
de transportes coletivos. Por meio das redes sociais, os vereadores desmentiram a versão do empresário e disseram que Rafael Romano teria tentado subornar os parlamentares para que abortassem a comissão pelo fato de a empresa dele estar operando irregularmente no município, com ônibus em péssimas condições de trafegabilidade. E o clima ficou ainda mais tenso durante a sessão plenária, quando o vereador Jorge Reis foi à tribuna da Câmara e apontou várias irregularidades no Expresso Iranduba, empresa de Rafael Romano Júnior. Entre elas, o parlamentar afirmou que a empresa mantém ônibus com placas adulteradas. O líder da oposição também chamou Rafael Romano Júnior de bandido, acusou o empresário de praticar corrupção ativa e disse que Romano Júnior nunca trabalhou e sempre viveu às custas do pai, o desembargador aposentado Rafael Romano. As declarações do líder da oposição irritaram o empresário que assistia a sessão na plateia. Rafael Romano solicitou direito de resposta ao presidente da Câmara, vereador Alessandro Cavarral, mas este não o atendeu porque Romano não havia requerido a permissão um dia antes para falar na tribuna, como prevê o regulamento interno da casa. Começou então um grande bate-boca com troca de acusações entre o vereador Jorge Reis e o empresário, combinando com o encerramento da sessão plenária, um tumulto generalizado no interior da Câmara, muitos gritos e a intervenção da Guarda Civil Metropolitana, que aspergiu gás de pimenta para dispersar os envolvidos. Após a confusão na área interna da Câmara de Vereadores, o empresário e advogado Rafael Romano foi para o lado de fora do prédio e proferiu um discurso, fazendo outras acusações a membros do Poder Legislativo. 5:54 em Manaus. A Prefeitura Municipal de Manaus iniciou a construção de 4 alças de retorno na rotatória do produtor, nos acessos das avenidas Altaz Mirim, Camapuã e Itaúba, na Zona Leste. A exemplo de outros locais de trânsito intenso, a obra irá garantir mais fluidez e segurança aos condutores. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, explicou que esse é mais um exemplo de intervenções com pequeno e médio porte, mas que favorecem para uma grande melhora no trânsito da nossa cidade, além de representar um impacto bem menor no orçamento. Segundo ele, de recuperação viária na capital com o pacote de obras de verão, que deve alcançar até 10.000 ruas de toda a cidade. Às vésperas do dia de Santo Antônio, ontem a Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT, deu início ao 62º Festival Folclórico do Amazonas. Pelo segundo ano consecutivo, um dos mais tradicionais festivais do Amazonas acontece em um dos principais cartões postais da cidade, o Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. O Anfiteatro da Ponta Negra será palco para a apresentação de 76 grupos folclóricos das mais variadas danças, como quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi, nacionais, internacionais e nordestinas, das categorias bronze e prata do festival. Por dia, serão mais de 4 horas de festa. A vacinação contra os vírus da influenza e do sarampo na mini Vila Olímpica do Coroado, na Zona Leste, será realizada nesta quarta-feira, após ter sido adiada em virtude da greve dos caminhoneiros. Segundo a assistente social da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Sengel, e uma das coordenadoras da ação, Márcia Mirakawa, o objetivo da ação é reduzir complicações, internações e a mortalidade decorrente de infecções causadas pelos 2 vírus. Com início programado para as 8 horas, a população precisa se dirigir até a mini Vila Olímpica do Coroado para receber a vacina oferecida pela Prefeitura de Manaus. E também oferecido pela Prefeitura de Manaus por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Segel, e a Secretaria de Saúde, a Sensa, que irá disponibilizar a equipe da Unidade Básica de Saúde, UBS, e Ivone Lima, para atuar na ação. Os interessados precisam pertencer aos grupos prioritários, que terão os atendimentos divididos em 2 horários, de 8 às 10 horas e de 14 às 16 horas. Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias após o parto, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, trabalhadores de saúde do serviço público e privado e indígenas apenas do Distrito de Saúde Rural, o Polo Base. Manaus 5:57.
Intensificar as ações de combate à malária é fundamental para o controle da doença e a diminuição dos casos em alguns municípios do interior do Amazonas, principalmente nas áreas indígenas. Confira na reportagem de Felipe Augusto. O deputado estadual Josué Neto solicitou nesta terça-feira do governo do estado que as ações contra a malária sejam intensificadas no interior do Amazonas. O deputado voltou a dizer que o problema é extremamente grave. O parlamentar já havia falado sobre o assunto na última semana, quando informou que a malária já foi a causa da morte de 7 pessoas em todo o estado. E pelo menos 18 mil novos casos foram registrados só este ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, Suzan. Segundo Josué Neto, em São Gabriel da Cachoeira estão concentrados 25% dos casos de malária de todo o estado. 90% da sua população é de origem indígena. E isso é mais grave ainda, porque o indígena, além de ter uma língua diferente, ele tem uma cultura diferente. O indígena não sai da casa dele para ir para uma UBS, por exemplo. Até porque não tem UBS ali na aldeia dele. São raríssimas, a gente conta nos dedos. A Suzan informou que já enviou uma equipe para São Gabriel da Cachoeira para fazer o treinamento do pessoal que atua pela prefeitura do município e que aumentou o aporte de recursos voltados para o combate à doença na capital e no interior do Amazonas. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Retratando imagens históricas da cidade de Parintins, a exposição Recordações estará a partir desta quinta-feira no Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, zona sul de Manaus. A exposição conta com entrada gratuita de segunda a sábado, das 13 às 17 e domingos, das 11 às 15 horas. A Controladoria Geral do Estado, a CGE, e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, firmaram um acordo de cooperação técnica com a proposta de garantir transparência na administração pública e integrar as ações e tornar a fiscalização e os mecanismos de controle sociais mais efetivos no Estado. O acordo viabiliza o trabalho conjunto e o compartilhamento de informações como planejamentos de atividades e de fiscalização. A parceria foi firmada nesta terça-feira na sede do TCEAM. Conforme o acordo, através da parceria firmada, o TCE, enquanto órgão de controle externo da administração pública estadual, e a CGE, como órgão de controle do Poder Executivo, atuarão conjuntamente com o intuito de zelar pelos recursos públicos em atendimento à missão constitucional. De acordo com o controlador geral do Estado, Arthur Lins, o trabalho conjunto tornará o processo de fiscalização mais efetivo e mais ágil, demandando menos recursos. Manaus, 6h05. Apresentações culturais, roda de conversa, atividades recreativas e serviços como corte de cabelo, design de sobrancelha, maquiagem e esmaltaria, marcado nesta terça-feira, 12 de junho, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Promovido pelo governo do Amazonas em parceria com o Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, o evento foi realizado às 13 horas, de 13 às 17 horas, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e a Secretaria Municipal de Saúde e Ciência assinam às 9 horas desta quarta-feira termo de convênio de cooperação técnica para a realização do curso de especialização em saúde pública, com ênfase na estratégia de saúde da família. A assinatura será na reitoria da UEA, localizada na Avenida Djalma Batista, 3.578, bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus. A Prefeitura de Manaus realiza nesta quarta-feira a primeira oficina de sensibilização sobre a primeira infância em refúgio em Manaus, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, Censa. O objetivo é garantir a atenção e o cuidado em saúde aos imigrantes. Participarão gestores e trabalhadores de áreas consideradas estratégicas na gestão da Prefeitura Municipal, incluindo a saúde, educação, direitos humanos, assistência social e cidadania, esporte, cultura e lazer. O evento pretende ainda discutir e fortalecer a articulação em rede por parte das diversas instituições no sentido de defender e resguardar os direitos fundamentais das crianças à luz do direito internacional, da Convenção sobre os Direitos da Criança e da legislação brasileira. A Secretaria de Estado de Saúde está sediando o encontro do Programa de Modernização das Ouvidorias do Sistema Único de Saúde, o
no Promove SUS. O evento, que iniciou segunda-feira e prossegue nesta terça-feira no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda, o Cefaz, no Aleixo, reúne profissionais de todo o estado e tem por objetivo iniciar o processo de implantação de ouvidorias do SUS em todos os municípios. Durante os 2 dias, técnico do Ministério da Saúde transmitiram informações aos profissionais que ajudaram na implantação das ouvidorias nos municípios. Entre os temas abordados estão legislação, fonte de recursos e qualificação para operar o sistema utilizado pelas ouvidorias do SUS de todo o país, o ouvidor SUS. Atualmente, 23 unidades da capital vinculadas à Suzam possuem ouvidorias, onde usuários do SUS podem manifestar suas reclamações, opiniões e elogios sobre os serviços oferecidos pela rede estadual de saúde. Manaus, 6:07. O governo do Amazonas decretou ponto facultativo no dia 22 de junho de 2018 e suspendeu o expediente nas repartições públicas a partir das 12 horas do dia 27 de junho, retornando ao funcionamento normal no dia 28 de junho. O ponto facultativo e a suspensão foram definidos em razão da exibição dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo da Rússia. Nos dias 22 e 27 de junho serão mantidos os serviços essenciais de saúde e segurança, bem como todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde. O governo do Amazonas determinou ainda que a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, promova a compensação das horas normais de ensino. Também determinou a Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD, a organização do banco de horas relativo ao ponto facultativo e as horas de expediente suspenso, visando a futura compensação pelos servidores do Poder Executivo. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, sob o comando do Coronel Mauro Marcelo Lima Freire, desencadeou a semana de prevenção contra incêndio em uma operação de fiscalização e orientação aos donos de estabelecimentos comerciais. As ações alertam quanto à necessidade de adequação desses estabelecimentos conforme a legislação que regulamenta o sistema de prevenção contra incêndio e controle de pânico no estado do Amazonas. Na próxima sexta-feira, 15, será apresentado o resultado das ações dos bombeiros militares da diretoria de atividade técnica ocorridas ao longo da semana. 6:09. O governo do Amazonas está realizando por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, e em parceria com a Prefeitura Local, obras de infraestrutura na sede do município de Parintins. Atualmente está em andamento a recuperação da estrutura do bombódromo. No local estão sendo executados os serviços de revisão das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, bem como serviço de pintura, reforma do piso, construção de camarotes novos e melhorias das arquibancadas com vistas ao Festival Folclórico de Parintins, a ser realizado de 29 de junho a 1º de julho. Os investimentos são da ordem de 3,2 milhões de reais. Além desse serviço, segue em ritmo acelerado a recuperação da malha viária da cidade. As obras estão sendo executadas em 13 bairros da sede do município, com intervenção também na extensão urbana das estradas do Aninga, Paraná, Nema e Eduardo Braga. Ao todo serão 39.380,11 metros lineares de obras de infraestrutura. Além das ruas do centro de Parintins, também recebem obras de recuperação e manutenção do pavimento asfáltico nos bairros de Castanheira, de Jarvieira, Francesa, Itaúna 2, João Novo, Palmares, Paulo Correia, Santa Clara, São Benedito, São José, União e Vitória Régia, com ações em mais de 100 ruas. Por meio de convênios firmados com o governo do Amazonas por intermédio da CEINFRA, a prefeitura local também está investindo em ações de tapa-buracos na implantação de iluminação pública com luminária do tipo LED, bem como na alocação de equipamentos para limpeza pública. Estas ações representam um investimento da ordem de 20 milhões de reais. A Defesa Civil do Amazonas vai emitir diariamente durante o Festival Folclórico de Parintins boletins hidroclimáticos e orientar os turistas quanto a procedimentos que podem evitar desastres no município. A ação inicia no dia 29 de junho no porto e aeroporto da cidade, com a presença do mascote Chico Prevenido. Nossos boletins serão diários e vão informar ao Centro Integrado de Comando e Controle do Estado a ocorrência de possíveis eventos hidroclimáticos extremos que possam comprometer o espetáculo. Em outra frente de trabalho, vamos orientar os visitantes quanto aos procedimentos em áreas de desbarrancamento durante vendavais e alagações, entre outras situações, ressaltou o secretário do órgão, Fernando Pires Júnior. 6:11.
O Ministério Público Federal do Amazonas expediu recomendação ao Hospital Universitário Getúlio Vargas para que adote o sistema de ponto eletrônico para controle de frequência adequado dos empregados públicos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e empresa pública responsável pela gestão de hospitais universitários federais. A recomendação foi expedida ao superintendente do HUGV, Júlio Mário de Melo Lima, que tem prazo de 30 dias para adotar as medidas cabíveis, principalmente em relação aos funcionários ocupantes de cargo em comissão e função de confiança, que devem ter disponibilidade de horário integral mínimo de 40 horas semanais. O Ministério Público Federal apura a ausência de mecanismos de controle de frequência dos empregados públicos lotados no HUGV por meio de inquérito civil iniciado a partir de representação anônima, narrando que os funcionários ocupantes de cargos na comissão e de confiança não registram o ponto eletrônico, o que dificulta a comprovação do cumprimento de carga horária. Manaus, 6:12. Atendendo a uma solicitação do presidente do Tribunal de Contas do Acre, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, e a conselheira presidente do TCAM, Yara Lins dos Santos, enviou uma equipe de técnicos do Departamento de Auditoria Ambiental ao Acre para auxiliar o Tribunal Acreano na área ambiental. O órgão vizinho se prepara para realizar pela primeira vez uma auditoria ambiental na área de licenciamento. A interação entre os TCS iniciou em maio passado com contatos por e-mail entre os controles externos do Acre e do Amazonas. Visando aprimorar de forma integrada o combate à corrupção e a possíveis desvios de fraudes de recursos públicos, o Tribunal de Contas do Amazonas e a Controladoria Geral do Estado, CGE, firmaram um acordo de cooperação técnica no início da tarde desta terça-feira. A assinatura do termo aconteceu na sala da presidência da Corte de Contas, entre a conselheira presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, o controlador geral da CGE, Arthur César Zaluti Lins, acompanhado do subcontrolador Osmandil Santos e do conselheiro Josué Filho. Autorizada pelo colegiado do TCE-AM com validade de 5 anos, a assinatura do termo permite aos dois órgãos de controle integrar ações de controle externo da administração pública estadual e do controle interno do Poder Executivo, garantindo o compartilhamento de informações, planejamentos, recursos materiais, humanos e tecnológicos, além de acessos às informações contidas em bancos de dados entre os órgãos. O Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura de Nova Olinda do Norte, à Secretaria Municipal de Educação de Nova Olinda do Norte, a adoção das medidas necessárias para evitar a retirada de escolas em zonas que atendem indígenas de comunidades menores com necessidade de extensos deslocamentos, tais como a escola da aldeia São Pedro e de outras localizadas em comunidades menores que estão na iminência de paralisar as atividades por falta de assistência. A recomendação também prevê que seja apresentado o projeto para a instalação de uma escola indígena na aldeia de Cauaezinho, como com consulta aos indígenas, tendo em vista a demanda de ao menos 86 alunos, com cronograma para instalação e início das aulas. O prazo para apresentação do projeto é de 30 dias e o de implementação é de 90 dias. Manaus, 6:15. As doenças transmitidas por Aedes aegypti, como dengue, febre, chikungunya e vírus Zika, estão em queda no estado. Os dados são do boletim epidemiológico de monitoramento divulgado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. De janeiro a maio deste ano de 2018, houve redução de 429% nas notificações para chikungunya. Foram 89 casos contra 471 no mesmo período de 2017. Para o Zika vírus, a redução foi de 150%. Este ano foram notificados 220 casos contra 549 em 2017. Em relação à dengue, houve queda de 106%. Foram 2.688 casos registrados em 2018 contra 5.532 no ano passado. O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, diz que os resultados são bons. Apontam o êxito da campanha de reforço no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e a forte contribuição da população, mantendo-se alerta na eliminação de criadouros. Ele, entretanto, ressalta que é preciso manter essa linha de combate o ano todo para que os índices caiam ainda mais. E atenção,
O sistema de estacionamento rotativo Zona Azul no centro de Manaus começa a funcionar no próximo dia 30 deste mês de junho, com cobrança de taxa. Até então, o projeto estava em fase de testes. O preço da taxa caiu de R$3 para R$2,45. O sistema irá operar inicialmente com 1.700 vagas de estacionamento. As vagas estarão disponíveis na Avenida Eduardo Ribeiro e nas ruas 10 de Julho, Barroso, Henrique Martins, Rui Barbosa, 24 de Maio, Costa Azevedo, Massal, Dona Libânia, Monsenhor Coutinho, Tapajós, Lobo da Almada, Joaquim Samento, José Clemente, Ramos Ferreira, Frei Lourenço e Ferreira Pena. O pagamento pode ser feito via internet ou pelo aplicativo Zona Azul, disponível gratuitamente nas lojas Google Play e no Apple Store. A concessionária do sistema está também firmando parceria com os lojistas do centro para habilitar alguns pontos de vendas de créditos. A Zona Azul irá funcionar de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas e aos sábados de 8 às 17 horas. No domingo não haverá cobrança pelo sistema. O valor cobrado de segunda a sábado será de R$2,45 cada hora. 6:17 em Ibarão. O secretário de Estado de Infraestrutura, Oswaldo Sade, viajou ontem ao município de Itacoatiara para se reunir com um grupo de taxistas e representantes da sociedade local e traçar um cronograma de ação para a rodovia M010 a Manaus e Itacoatiara. O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, ouviu dos participantes do encontro ideias e sugestões de cada um destinadas a buscar um consenso quanto ao melhor caminho para se promover a recuperação do leito da M010, que não foi projetada quando de sua construção para enfrentar o volume de tráfego que recebe nos dias atuais. Também participou da comitiva que acompanhou o titular da CEINFRA, engenheiro Raimundo Belo, designado como fiscal da obra de recuperação da M010. Será estabelecida uma parceria com os taxistas, na qual eles prestarão informações sobre os locais mais atingidos pela incidência de buracos na pista, para que a empresa contratada realize o processo de recuperação. As frentes de trabalho serão aumentadas de 2 para 4, uma na entrada de Rio Preto da Eva, outra na saída do município, a terceira na saída da Vila de Lindóia e a quarta já chegando a Itacoatiara. Serão 265 quilômetros de obra. A iniciativa da realização do encontro promovido pela CEINFRA, atendendo uma determinação do governador Amazonino Mendes, foi muito elogiada pelos participantes. O taxista Fábio Pinheiro, de 39 anos, presidente da cooperativa dos taxistas de Itacoatiara, também se mostrou otimista quanto aos resultados da reunião. Esperávamos há muito tempo sermos atendidos em relação à melhoria da M010. Agora acreditamos que essa obra vai sair, disse ele, compartilhando a mesma opinião das pessoas presentes na reunião, por volta de 50 pessoas. Polícia. Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar, localizado no município de Manacapuru, realizaram uma revista na manhã desta terça-feira no presídio do município e apreenderam materiais ilícitos. O procedimento de rotina foi realizado por policiais militares nas viaturas convencionais da Força Tática, Grupo Tático e ações como motocicletas, Patrulha Rural e Cosme Damião, com o objetivo de localizar materiais proibidos e evitar possíveis motins ou fugas, além de garantir a segurança da cidade. Após a fiscalização, foram encontradas armas brancas, facas, estoques, celulares, serras, carregadores de celulares, pilhas, terezas, espécie de cordas feitas com lençóis. Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas, do município de Manacapuru, por volta das 11:30 desta terça-feira, detiveram 2 homens de 26 e 28 anos de idade, acusados de roubo de uma motocicleta de marca e modelo Honda Titan Sport 150 e de adulteração de veículo. A equipe de policiais do Grupamento Tático e ações com motocicletas, durante o patrulhamento de rotina pela cidade, encontrou a motocicleta em frente a um estabelecimento comercial na Feira da Liberdade. Na diligência foram encontrados os suspeitos que haviam empreendido fuga e foram detidos pela equipe. Os 2 homens foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia Civil de Manacapuru para procedimentos cabíveis. 6:24 em Manaus. A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 5ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, realizou na manhã desta terça-feira uma palestra do projeto Ronda Escolar para estudantes da Escola Estadual Antônio Bittencourt, localizado no bairro da Glória, zona oeste de Manaus. A palestra, que abordou temas como dicas de segurança, promoção da cultura e paz,
da Cultura de Paz e Prevenção e Prática de Delitos contou com a participação de 200 alunos. A atividade, que é uma parceria entre o programa Ronda Escolar desenvolvido pela SICOM e as escolas localizadas na área de abrangência da unidade policial, segue até a sexta-feira e contemplará ainda estudantes da Escola Estadual Nossa Senhora da Glória. Manaus 6:25. Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária SICOM e o comando do capitão PMT Terto realizaram visitas comunitárias na tarde desta terça-feira na área de atuação da unidade policial. Conforme o capitão Terto, as visitas comunitárias são importantes pois aproximam a polícia militar da comunidade. São nessas visitas que os laços de amizade e proximidade com os moradores dos bairros de Petrópolis e Japim, que estão na área da SICOM, são estreitados. Nós ouvimos os moradores de conjuntos, comerciantes e mercadinhos. É a partir daí que o policiamento ostensivo e direcionado para as demandas dos moradores. Esse contato com as pessoas é que faz a polícia militar mais presente. FIBOL oficial. Em parte da tarde, os policiais visitaram a organização governamental ONG Caritas, que, dentre outras ações de atendimento, presta apoio a refugiados venezuelanos. Os policiais também estiveram no condomínio Vale do Sol 1 e 2 no Paulo VI. A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária SINCOM, deteve um homem na manhã desta terça-feira por volta das 11h45 na Travessa Padre Gislande, esquina com a Avenida Epaminondas, no centro de Manaus, pelo crime de roubo. Conforme a dupla de policiais Cosme e Demião, que realizava o patrulhamento na Epaminondas, eles avistaram o homem de comportamento suspeito em uma motocicleta e passaram a observá-lo. O suspeito foi abordado na Travessa Padre Gislande. Durante a abordagem, o homem confessou aos policiais que havia roubado a moto mais cedo de uma mulher no bairro de São Jorge, na zona oeste da cidade, e também um celular. Os policiais identificaram a vítima e entraram em contato com ela quando foi solicitado que ela se dirigisse ao 24º DIP, que fica situado no centro, para recuperar os pertences. Os policiais verificaram a situação do homem junto à justiça e durante a consulta testou-se que ele se encontrava foragido do sistema prisional desde 16 de março deste ano, sendo o foragido identificado como Renan de Souza Oliveira, de 23 anos de idade. Manaus 6:27. Um jovem de 22 anos foi assassinado com um tiro nas costas no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira. Segundo a Polícia Civil, este é o segundo homicídio na mesma rua em menos de 10 dias. De acordo com a polícia, a vítima estava próximo a um poste de energia na rua São José, quando 2 homens não identificados se aproximaram dele em uma motocicleta. A perícia informou que apenas um disparo foi feito, que atingiu a vítima nas costas. Com o tiro, o jovem caiu no igarapé. Ele chegou a ser retirado por populares, mas não resistiu e morreu em frente a um comércio. A Polícia Militar informou que a área onde o crime ocorreu é um ponto de tráfico de drogas. Manaus 6:28. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1874. 20 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, de acordo com a Caixa Econômica Federal, será realizado no dia 15, 8 milhões de reais. 19 números acertados, 9 apostas ganhadoras, prêmio R$36.634,96. E o azarão deu sorte, aquele camarada que não acerta nenhuma dezena. 0 acerto, uma aposta ganhadora, lá de Fortaleza, no Ceará, vai receber R$167.857 e mais 35 centavos. Atenção para as dezenas sorteadas no concurso de número 1874 da Lotomania. Anote: 01, 08, 13, 23, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 78 90 e 00. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1874 da Lotomania sorteadas ontem à noite. 01, 08, 13, 23, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 65, 66, 70, 71,
72 74 78 90 e 00. Vamos agora falar de Quina, concurso de número 4.702. Quina, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o concurso de hoje, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 3.500.000 Na quadra, 80 apostas ganhadoras, prêmio R$5.254,28. O terno teve 5.108 apostas ganhadoras com premiação individual de R$123,74. O Duque teve 126.666 apostas ganhadoras, o prêmio R$2,74. Vamos às dezenas da Quina, concurso de número 4.702. Anote: 17 44 60 61 77. Repetindo: 17 44 60 61 e 77. O assunto agora é Time Mania, concurso de número 1191. 7 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, R$7.600.000. 6 números acertados, 2 apostas ganhadoras, prêmio R$66.621,36. O time do coração, o Vila Nova, lá de Minas Gerais. Atenção para as dezenas da Time Mania, concurso de número 1191. Anote: 14 15 40 59 63 69 74. Repetindo: 14 15 40 59 63 69 e 74. Agora, vez da dia de sorte, concurso de número 010. As dezenas sorteadas foram 06 10 13 18 19 20 e 30. Vamos repetir. Concurso Dia da Sorte, concurso número 010, dezena 06 10 13 18 19 20 e 30. Mês da sorte, o mês de agosto, 7 números acertados, ninguém. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 14, R$1.500.000. Dupla Cena acumulou ambas as faixas de premiação, concurso de número 1799. Na primeira faixa de sorteio, as dezenas foram estas: 06 13 34 44 45 e 46. Segundo sorteio, 05 06 16 23 38 e 41. O concurso de número 2049 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$14 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorrerá às 20 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 6 horas e 36 minutos em Ibanal. Esportes. Na tentativa de evitar a chegada de uma nova crise, o Santos visita o Fluminense nesta quarta-feira às 19 horas no horário de Brasília, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a Copa do Mundo. O Corinthians enfrenta o Bahia nesta quarta-feira às 21h45 na Arena Fonte Nova, em Salvador, com a última chance de deixar uma boa impressão em sua torcida antes da parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. E mais do que isso, dar um pouco de paz para o trabalho de Osmar Loss, que está cada dia mais contestado. A missão do Cruzeiro contra o Paraná nesta quarta-feira, 19h30, no estádio Dorival Brito, em Curitiba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, é se recuperar dos tropeços seguidos na competição e passar o período da pausa para a Copa do Mundo melhor colocado. Os jogos de ontem, amistoso de seleções, Polônia 4, Lituânia 0. Japão 4, Paraguai 2. A Série B teve 2 jogos ontem. Figueirense 1, Sampaio Correia 0. Londrina 1, Goiás 3. Pela Série A, apenas um jogo ontem, São Paulo 3, Vitória 0. São Paulo assumiu a vice-liderança da competição. Os jogos desta quarta-feira, na última rodada do Brasileiro, antes da Copa do Mundo da Rússia, que começa amanhã. América Mineiro e Chapecoense. Fluminense e Santos. Paraná Clube e Cruzeiro. Sport e Grêmio. Botafogo e Atlético Paranaense. Palmeiras e Flamengo. Atlético Mineiro e Ceará. Bahia e Corinthians. Internacional e Vasco. A Copa do Mundo da Rússia terá seu jogo inaugural amanhã, quarta-feira, a partir das 11 horas, no horário de Manaus, entre Rússia
que é anfitriã, e Arábia Saudita. Nesta quarta-feira, as pouco mais de 200 associações nacionais de futebol que compõem a FIFA vão decidir se a Copa do Mundo de 2026, a primeira a ter 48 seleções participantes, será disputada no Marrocos ou pela América do Norte. A candidatura, liderada pelos Estados Unidos, que também prevê jogos no México e no Canadá, construiu um pequeno favoritismo segundo o Cartola de todos os continentes consultados durante esta semana em Moscou. Mas ninguém na FIFA seria surpreendido com uma vitória africana. Últimas notícias. O dólar fechou em queda ontem, cotado a R$3,7075 na venda, com um recuo de 0,52%, graças a duas ações de venda futura da moeda norte-americana realizada ao longo do dia pelo Banco Central. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, conseguiu fechar em alta de 0,62%, com 72.754 pontos, alternando 5 dias seguidos em baixa. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendeu nesta terça-feira que ministros do governo só serão julgados na corte se o suposto crime tiver sido cometido em razão do cargo e no exercício da função. A decisão foi tomada pela maioria dos ministros durante a análise pela primeira turma de uma questão de ordem sobre a denúncia contra o ministro da Agricultura, Blaido Maggi, do PP do Mato Grosso, atualmente licenciado do mandato de senador. 6:43. O juiz federal Sérgio Moro alegou sobrecarga de trabalho, entre outras motivações, para abrir mão de julgar uma ação penal com 18 investigados na Lava Jato. É a primeira exceção de incompetência que ele acolhe no âmbito da operação em mais de 4 anos. O caso é relativo a um suposto esquema de propina envolvendo concessionárias de rodovias federais do Paraná. As investigações começaram em fevereiro de 2018, durante a 48ª fase da Lava Jato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima terça-feira, dia 19, o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, do ex-ministro Paulo Bernardo e do empresário Ernesto Rodrigues, ligado ao casal. Manaus, 6:44. Na decisão em que autorizou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão nas residências e no gabinete da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu que ela mantenha contato com investigados na Operação Espúrio, entre os quais o próprio pai da parlamentar, o deputado cassado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A ação da Polícia Federal faz parte da segunda fase da Operação de Registro Espúrio, destinada a aprofundar investigações sobre suposta organização criminosa que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. A Polícia Federal apura um suposto esquema de propina para venda de registros. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou nesta terça-feira um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para permitir que o petista deixasse a prisão na qual se encontra desde o dia 7 de abril e pudesse participar da campanha eleitoral, pelo menos até que ocorresse o julgamento do mérito de um recurso que contesta a condenação dele no processo do Triplex do Guarujá, em São Paulo. Manaus, 6:45. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, da decisão do ministro Gilmar Mendes, que soltou Oswaldo Prado Sanches, um dos presos da Operação Câmbio, desdobramento da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Assim como outros investigados pela Polícia Federal, Oswaldo Sanches é suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. A Operação Câmbio Desligo investiga a atuação de doleiros e operadores da movimentação de 1,6 bilhão de dólares em 52 países. Ao mandar soltar Oswaldo Sanches, Gilmar Mendes avaliou que os crimes teriam sido praticados sem violência ou grave ameaça e que os fatos alegados são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. No recurso à segunda turma, Raquel Dodge afirma ser importante observar que, de acordo com as provas trazidas, há elementos que apontam para uma situação de ocultação de recursos em poder dos envolvidos, elemento que reforça a necessidade de se estabelecer ou de se restabelecer a prisão preventiva. Os senadores apresentaram nesta terça-feira questões de ordem para que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, analise um pedido de impeachment apresentado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, e Lazier Martins, do PP do Rio Grande do Sul,
cobraram do MDBista uma posição sobre o caso, já que o pedido de afastamento do magistrado foi impetrado em abril pelo jurista Modesto Carvalhosa. A representação jurista lista 9 atos em que Gilmar teria cometido crime de responsabilidade e por isso deveria perder o cargo. O Vaticano desmentiu ontem a informação publicada pelo PT e pelas redes sociais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira de que o Papa Francisco enviou um terço ao petista e que o emissário do Santo Padre, o argentino Juan Gabriel, foi impedido de visitar Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso há mais de 2 meses. Apresentado no site e nas redes sociais de Lula como assessor do Papa Francisco para assuntos de justiça e paz, Gabriel é, na verdade, ex-consultor do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, conforme o Vatican News, portal de informações oficial da Santa Sé. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un convidaram um ao outro para visitas aos Estados Unidos e à Coreia do Norte e ambos aceitaram o convite, informou a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA nesta quarta-feira no horário local. Manaus 6h48. O gabinete da presidência da Coreia do Sul informou nesta quarta-feira que há uma possibilidade real de que as manobras anuais de Seul e Washington sejam suspensas para facilitar o desarmamento de Pyongyang, como disse ontem em Singapura o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os 10 dias de greve dos caminhoneiros custarão 15 bilhões de reais para a economia, o equivalente a 0,2% do produto interno bruto PIB, soma das riquezas produzidas no país, informou o Ministério da Fazenda. De acordo com a pasta, o ministro Eduardo Guardia repassou a estimativa ontem, dia 11, em reunião com investidores em São Paulo. 6h49. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. STF restringe foro privilegiado também para ministros. Ainda no Rio, destaque do dia. Petroleiros preparam greve por tempo indeterminado contra desmonte da Petrobras. O que diz o Extra? Operador de Cabral diz que distribuiu propina de helicóptero. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Senador do DEM, Agripino, vira réu no STF pela segunda vez. O Estado de São Paulo. STF julgará Gleice Hoffmann e Paulo Bernardo na próxima terça-feira, dia 19. No Planalto Central, destaque do Correio Brasiliense. STJ nega novo pedido de Lula para suspender prisão no caso do triplex. Valor Econômico. Maioria relaciona déficit da presidência à corrupção, diz pesquisa. Jornal do Comércio do Recife. Datafolha diz que 53% dos brasileiros não têm interesse na Copa. Vamos até Fortaleza, no Ceará, com a principal matéria de capa do jornal Diário do Nordeste. Ceará espera injetar 1,3 bilhão de reais na economia com 13º salário. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, destaque do 0 Hora. Moro abre mão de julgar o processo da Lava Jato pela primeira vez. O que diz o Brasil Econômico? Apenas 3 estados reduzem preço do diesel usado para a cobrança do ICMS. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo também centenário, o Jornal do Comércio. Região Norte tem pior taxa de recuperação das perdas salariais. A crítica. Verba de pesquisa. Ministro diz que veto não afeta o FAM e o EA. O que diz o Em Tempo? 53% dos brasileiros ignoram a Copa. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição técnica de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Atenção para esta missa convite. Os familiares daquela que em vida se chamou Tereza Soares Cavalcante convidam os demais parentes e amigos para a Santa Missa de 7º dia, que mandarão celebrar em sufrágio de sua alma na Igreja de Santa Rita de Cássia, em Cachoeirinha, às 18h30 de hoje, dia 13 de junho, e agradecem sensibilizados a quantos compareceram esse ato de fé e piedade cristã.